Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai para a aula 2 do primeiro trimestre de 2020, onde a gente vai tratar com operações com frações, ok? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é a fração de uma quantidade. Observe o diálogo e responda. Em matemática, tivemos 180 aulas. Qual é o número máximo de faltas que cada aluno pode ter? Os alunos não podem faltar a mais de um quarto do total de aulas. Então, como é que a gente vai calcular um quarto do total, que é 180? Vai ser um quarto vezes 180, ok? Então, vou multiplicar 1 vezes 180, que vai ser 180. 180 eu vou dividir por 4. 180 dividido por 4, eu vou ter um resultado de 45. Então, os alunos não podem faltar a mais que 45 aulas, ok? Então, correta a alternativa B. O segundo exemplo trata de soma de fração. No caso aqui, eu tenho a estrada que liga Recife a Caruaru, será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa, será recuperado 1/6 da cidade, da estrada, perdão, e na segunda etapa, 1/4 da estrada. Quanto da estrada já foi recuperado? Então, aqui eu tenho que juntar 1/6 mais 1/4. Então, se eu tenho que juntar, eu vou somar. Certo? Então, aqui eu vou juntar ou somar 1/6 mais 1/4. Ok? Então, 1/6 mais 1/4, aqui eu estou fazendo soma de frações, e aqui eu vou fazer um procedimento chamado de mínimo múltiplo comum, ou MMC, ok? Vou pegar aqui o 6, o 4, passar a barra e vou dividir. Então, 6 e 4 eu começo dividindo por 2. 6 eu divido para 2, vai ser igual a 3. 4 eu divido para 2, vai ser igual a 2. Aí o 3 não dá mais para dividir para 2, mas o 2 dá. Então, continuo aqui com 2. Então, baixo o 3. 2 eu divido para 2, vai ser 1. Aí agora vem o 3. 3 eu divido para 3, vai ser 1. Então, eu finalizo o procedimento aqui de fatoração do MMC quando eu obtenho todos os resultados iguais a 1. Ok? Então, vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 é 12. Então, passo a barra, coloco o 12 aqui embaixo. O 12 eu vou dividir. Então, 12 eu divido para 6, vai ser igual a 2. E 2 vezes 1 é igual a 2. Mais, que é o sinal aqui do meio. 12 eu divido para 4, vai ser igual a 3. E 3 vezes 1 vai ser 3. Então, 2 mais 3 vai ser 5 sobre 12. Ok? Então, 5 sobre 12, correta a alternativa B. Um outro meio de fazer essa fração, que é 1/6, a soma dessas frações, mais 1/4, é o chamado método borboleta, que você vai multiplicar direto. 6 vezes 4, 24. E vai multiplicar cruzado. 4 vezes 1. Ok? Nessa ordem, por quê? Porque esse número aqui do começo é para ficar aqui no começo, e o número do final é para ficar no final, porque senão vai dar troca de sinal, certo? Então, 4 mais 6, 10 sobre 24. Mas não deu a mesma coisa, que é 5 sobre 12. Como é que a gente vai fazer? Vamos simplificar, que significa dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, vamos dividir em cima e embaixo por 2. Então, 10 eu divido para 2, 5. 24 eu divido para 2, 12, que dá exatamente o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Ok? Então, aqui no nosso
caso, a alternativa correta é a alternativa B. Nosso próximo exemplo é mais uma soma de fração. Vou fazer aqui o mínimo múltiplo comum de 8 e 6. Coloco aqui o 8 e 6 para fatorar. Passo a barra e vou dividindo. 8 eu divido por 2, 4. 6 eu divido por 2, 3. Por 2 de novo, 4 eu divido por 2, 2. Desce o 3, que não dá para dividir por 2 de maneira exata. Continuo dividindo por 2. 2 por 2 vai ser igual a 1. Pronto, já finalizei a divisão por 2. Vou continuar por 3. Então, 3 eu divido para 3, vai ser igual a 1. E assim eu finalizo aqui a minha fatoração, porque eu obtive todos os resultados iguais a 1. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 vai ser igual a 24. Você sempre faz o mínimo múltiplo comum no denominador? Sim, sempre no denominador. Ok? Então, vou somar aqui 1/8 mais 5/6. Então, colocar aqui o mínimo múltiplo comum, que no caso é 24. De mesma forma da questão anterior, divido no número de baixo, multiplico no número de cima. 24 eu divido por 8, vai ser igual a 3. 3 vezes 1, 3. Mais, que é o sinal do meio. Se for menos, eu também faço a mesma coisa, tá? Esse método aqui serve para soma e para subtração. Tá bom? Então, 24 eu divido para 6, vai ser igual a 4. 4 vezes 5 vai ser igual a 20. Então, 3 mais 20 vai ser igual a 23. Sobre 24. Correta, no caso, a alternativa D. Nosso próximo exemplo. No caso aqui, eu trouxe uma expressão onde tenho uma soma e uma multiplicação. O que resolver primeiro na expressão? Pronto. Na expressão, eu vou resolver primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que elas vierem, tá certo? Então, no caso aqui, vou multiplicar 5 vezes 2 e 2 vezes 5. Pronto, aqui, gente, eu tenho até uma observação interessante para fazer para vocês. Se eu for multiplicar, vai dar 10 dividido para 10, né? Que vai ser igual a 1, certo? Ou eu posso simplesmente eliminar o 2 com 2, porque aqui eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2. Posso eliminar 5 com 5, que estou multiplicando por 5 e dividindo por 5. Então, o resultado daqui dá 1 sobre 1, que dá igual a 1, ok? Então, eu posso fazer simplificando, certo? Numa multiplicação, eu posso simplificar o de cima pelo de baixo, perdão, o de cima pelo de baixo, ou eu posso simplificar cruzado, tá? E isso quando eu estiver fazendo uma multiplicação, ok? Se eu estiver multiplicando, eu posso fazer esse tipo de simplificação, uma simplificação cruzada, tá? Certo? Se eu estiver dividindo, aí eu emprego uma outra regrinha que eu vou fazer no próximo slide, tá? Vou fazer no próximo exemplo, ok? Então, no caso aqui, essa expressão de multiplicação aqui me dá um resultado 1, ok? Por quê? Porque eu fiz a simplificação, 5 dividido para 5 deu igual a 1. 2 dividido para 2 deu igual a 1, ok? Então, 1 dividido para 1 dá 1. Ou, também eu posso fazer 5 vezes 2, que dá 10, e 2 vezes 5, que dá 10, e também vou obter resultado 1, ok? Então, aqui no caso, ó, 1 sobre 2, eu vou somar com 1. E aqui eu faço uma outra regrinha interessante, não é bem uma regra, é tipo uma dica, tá? Que você não vai precisar fazer o MMC, dividir embaixo, multiplicar em cima, esse procedimento. Você vai simplesmente multiplicar 2 vezes 1, 2, e somar aqui com esse. 2 vezes 1, 2,
mais 1, 3, ok? Então, 3 sobre 2. E faz correta a alternativa C, beleza? Próximo exemplo, a gente vai fazer exatamente o que eu fiz anteriormente, multiplicar e somar. Aqui, multiplicar e subtrair, ok? Então, no caso, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4 sobre 3. A primeira fração, 4 sobre 3. Sinal de vezes, 3 vezes 1, 3. Sinal de vezes é esse daqui, tá, gente? 3 vezes 1, 3, menos 1, 2 sobre 3. E agora, vou fazer a multiplicação de fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 8 sobre 9, correta a alternativa C. Aqui eu vou empregar basicamente o mesmo método, tá bom? Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, aqui fica 3 sobre 2. Embaixo, ó, aqui eu não vou proceder com esse 1, cálculo com esse 1 e nem com esse. Por quê? Porque aqui eu tenho uma fração aqui para eu reduzir, tá? Então, vou começar com essa fração aqui, ok? Então, vou até tirar aqui os indicativos desse 1 e desse outro para vocês saberem por onde é que eu estou começando, tá? Então, aqui, esse 1 que está somando, vou repetir. Esse 1 que está em cima, vou repetir. Vou fazer o procedimento aqui embaixo. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, aqui fica 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 de cima, vou repetindo até eu resolver toda a parte de baixo, tá? Então, esse 1 mais, vou repetir, porque aqui eu tenho uma divisão. Então, vou resolver logo essa divisão. Como é que se resolve uma divisão de fração? Note que em cima tem um inteiro e embaixo tem uma fração. Então, a parte de cima eu vou repetir e a parte de baixo eu vou inverter. 3 sobre 2 fica 2 sobre 3. Ok? Então, 3 sobre 2 de cima eu vou repetir até eu resolver toda a parte de baixo, tá? Aqui eu vou multiplicar direto. Uma vez que eu repeti a primeira parte e inverti a segunda parte, vou multiplicar direto. Ok? 1 mais 1 vezes 2 é 2. E embaixo fica 3. Então, 3 sobre 2 de cima. E aqui eu vou multiplicar e somar. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Aí embaixo, repito 3. Ok? Então, aqui, agora sim eu vou mexer com a parte de cima. 3 sobre 2, a gente repete, primeira parte, assim que a gente resolve uma divisão de fração. 5 sobre 3 vira 3 sobre 5. Ok? Então, 3 vezes 3 fica 9. E 2 vezes 5 fica 10. 9 sobre 10 faz correta a alternativa B. E nossa próxima expressão, aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão. E o que é que eu resolvo primeiro? Multiplicação e divisão nas expressões a gente resolve na ordem que elas vierem, tá certo? Então, primeiro eu vou fazer aqui essa multiplicação. Depois eu vou fazer essa divisão. Por último, eu vou fazer essa soma. Uma coisa que eu vou ter que ter cuidado é que multiplicação e divisão, eu vou ter que fazer jogo de sinais. Ok? Então, tenho que estar sempre atenta que quando eu tiver multiplicação e divisão, eu tenho que fazer jogo de sinais. Ok? Então, vou começar aqui com essa parte, tá? Então, aqui eu estou multiplicando menos 3 e menos 1 sobre 2. O
que aqui significa que eu vou ter que fazer o jogo de sinal desses dois aqui. Menos por menos vai virar mais. O de cima pelo de cima, como não tem embaixo, eu vou repetir esse 2. 3 vezes 1, 3. E o 2 eu repito embaixo. Pronto, resultado da multiplicação aqui já está feito. Então, próximo passo é fazer aqui a minha divisão. Ok? Próximo passo é fazer esse passo aqui, a divisão. Então, menos 2, eu repito. Esse mais aqui eu repito. A primeira parte eu vou repetir do mesmo jeito. E a segunda parte eu vou inverter. Inverter o quê? Que só tem um número. Aqui eu boto 1 embaixo para eu inverter, tá bom? Então, menos 3 sobre 1 fica menos 1 sobre 3. Ok? Então, menos 2, que esse menos 2 é o lá do comecinho, mais, aqui eu vou multiplicar. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 3, 6. Ou eu posso fazer da seguinte forma. Fazer aqui de uma maneira até mais simples. Lembro que eu anulei aqui, porque é igual na outra questão, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Anulei 3 com 3, porque aqui eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3, ok? Então, posso eliminar, simplificar de forma cruzada. Na multiplicação, eu posso fazer isso. Então, o que é que me sobrou aqui? Me sobrou o 1, me sobrou o 2 e 2 sinais para eu fazer jogo. Mais por menos virou menos. Pronto. Agora sim eu vou resolver a soma. E antes de resolver a soma, notem que aqui tem 2 sinais para eu trabalhar. Então, fica... Não vou nem colocar mais o parêntese, porque eu já vou resolver a questão do sinal, tá? Então, aqui vai ficar menos 2, e aqui mais por menos fica menos 1 sobre 2. Na soma e na subtração, eu vou pela regra. Quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar e repetir o mesmo sinal. E se eu tenho sinais diferentes, eu vou diminuir e colocar o sinal do número maior. Então, nesse caso aqui, eu vou somar e repetir o mesmo sinal. Já vou colocar aqui o sinal de menos. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 vai ser 5. E embaixo, o 2. Ok? Então, correta alternativa C. Tá até faltando um sinalzinho aqui nessa alternativa C. Beleza? Vou colocar aqui até o sinal dela. Opa. Ok? Alternativa C. Próximo exemplo. Nosso último exemplo da aula. Aqui eu tenho 2 parênteses. Aí, quando eu tiver parênteses na expressão, eu dou prioridade a eles. Ou seja, eu vou resolver esse parêntese, vou resolver esse parêntese, vou fazer a divisão. E, por último, eu vou somar esse 3. Ok? Então, vamos fazer aqui a multiplicação. Multiplicação de fração é direto. 1 vezes 9 fica 9. 2 vezes 7 fica 14. Eu vou dividir para... Aqui eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Para poupar cálculo, já fiz o MMC, aqui vai dar 12. 12 eu divido para 4, vai ser igual a 3. 3 vezes 2 vai ser igual a 6, menos 12 eu divido para 6, vai ser igual a 2. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. E o mais 3 aqui. Aqui eu vou diminuir logo, 6 menos 2 vai ser 4, tá? Então, 9 sobre 14 dividido para 6 menos 2, 4 sobre 12 e mais 3. Uma observação interessante que eu vou fazer aqui para vocês é que se der para dividir a fração, você já... Aliás, se der para simplificar a fração, você já simplifica logo. Então,
4 sobre 12 já dá para eu simplificar. Então, 9 sobre 14 dividido para 4 sobre 12, eu vou simplificar aqui em cima e embaixo por 4. Vou simplificar para tornar minha continha menor, tá, gente? Não é obrigatório, mas é interessante. 4 eu divido para 4 vai ser 1. 12 eu divido para 4 vai ser 3, ó. Bem menor para trabalhar. Mais o 3. Então, aqui eu faço a divisão primeiro, depois é que eu faço essa soma, tá? Então, como é que faz a divisão de fração? Primeira parte, você repete do mesmo jeito, 9 sobre 14. Segunda parte, sobre 1. E esse 3, eu repito ele aqui na frente. Então, 9 vezes 3, 27. 14 vezes 1, 14. Mais 3. E aqui eu vou fazer a multiplicação e a soma. 14 vezes 3, 42. Mais 27, 69. Resultado aqui, 69 sobre 14. Aí, no caso aqui, a questão está me perguntando entre quem esse resultado vai estar. Então, eu vou dividir aqui 69 por 14. E vou fazer um métodozinho aqui que eu gosto de fazer, que eu apago um desse lado e o outro desse. Aí fica 6 e 1, certo? Então, gente, o que acontece? Quem é que eu divido por 1, que eu multiplico por 1 que dá perto de 6? É o próprio 6. Só estou suspeitando que 6 vai ser muito. Vou botar 5 aqui, tá? Vamos lá. 14 vezes 5. Vai ser 6 ou menor que 6, tá bom? Então, 5 vezes 4, 20, vai dar 2. Vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Opa, 70, ó, já passou. Então, se 70 passou, que vai ser 4. Então, o nosso resultado vai estar entre 4 e 5. Eu não preciso pegar e resolver o restante da conta para eu saber que o resultado vai estar entre 4 e 5, porque aqui já deu 4. Ok? Então, para a nossa aula de hoje é isso. Obrigada e bons estudos, tá?